Vamos ao próximo assunto. O Congresso Nacional promulgou a proposta que livra os partidos políticos de multas eleitorais, a chamada PEC da anistia. O projeto que zera as multas das legendas que descumpriram os repasses mínimos para candidaturas negras, que deveriam ser feitos de acordo com o número de candidatos pretos e pardos. Essa informação, inclusive, com a promulgação, as regras já começam a valer para as eleições municipais deste ano. Esta etapa torna o texto parte da Constituição. Não é necessário que seja sancionado pelo presidente da República. A sessão foi bem esvaziada. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que costuma conduzir as promulgações, não compareceu. Presidiu no lugar dele o vice-presidente do Parlamento, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Ele é presidente do partido e candidato à presidência da Câmara, para suceder Arthur Lira, do PP, Partido Progressista de Alagoas. A proposta reduz de 50% para 30% a proporção de recursos dos fundos eleitorais e partidário para impulsionar a candidatura de pessoas negras. Cairo Montelo, o Congresso, então, perdoando os partidos que infringiram a lei e reduzindo a quantidade de recursos para as candidaturas negras. Você concorda com essa proposta? Rafael, eu não acho bacana a forma como o nosso parlamento, por vezes, né, a forma como os nossos políticos lidam com regras. É como se você não precisasse cumprir nunca regras, né? Nós temos aqui uma regra que foi sancionada, deputados e senadores sancionaram. Eu posso até concordar ou discordar, muitos podem concordar ou discordar, mas ela foi votada, ela foi aprovada, foi sancionada e se tornou uma regra. Então fica muito fácil. E é engraçado que os próprios criadores da regra posteriormente vão lá, alteram essa regra porque os que criaram a regra não cumpriram a regra. Porque essa legislação é para quê? É para quem? É para partidos e políticos. Então eles definiram a regra e isso mostra o que? A insignificância do que é legal. A insignificância da penalidade, do cumprimento de obrigações, do cumprimento de regras. Se eu não cumprir, depois eu vou lá e anistio. Se eu não cumprir, depois eu vou lá e perdoo. Se eu não cumprir, depois eu vou lá e altero a regra. Então, é lamentável isso no Brasil e passa uma postura de falta de seriedade, falta de compromisso, né? A regra, aquilo que está na lei, de fato, não tem valor. Já está aqui no nosso estúdio da TV Brasil Central para participar também dos debates o professor e historiador Jefferson Azevedo. Muito bom dia, Jefferson. Seja bem-vindo mais uma vez ao Mundo em Sua Casa. Bom dia, Rafael. Bom dia, Caio. É sempre um prazer estar nessa bancada. Saudade, Caio. Muito tempo que a gente não debate. Eu até fiquei surpreso. Muito tempo a gente não debate. Desculpa, caro ouvinte, pelo atraso. A cidade está meio travada, a gente tem... Trânsito complicado? Trânsito complicado. Aonde, Jefferson? Lá no Pedro Ludovico, eu caí no meio de uma blitz. Aí, depois que você caiu no corredor, não tem como sair mais, né? Tem que esperar, tudo mais, os policiais fazendo os seus trabalhos, a verificação, e daí isso atrasou um pouquinho a minha chegada. Mas, assim, eu já chego aqui e eu tenho que concordar com o Caio. Eu acho que, de fato, os legisladores fazem a lei, descumprem a lei e depois mudam a regra do jogo, porque simplesmente eles não conseguem cumprir. Eu fico pensando na mensagem que é passada para o cidadão comum, para mim, né? Tipo, eu sou obrigado a cumprir todas as regras, eu sou obrigado a pagar meus impostos, eu sou obrigado a cumprir tudo, e, de fato, eu sou punido quando isso não acontece. Sou punido com uma multa, uma sanção administrativa, alguma coisa, e os partidos políticos simplesmente se unem, fazem um grande acordo nacional, e esse acordo para descumprir uma regra que foi estabelecida por eles. Eu acho que isso é muito ruim, é muito prejudicial ao processo democrático. Se os legisladores que deveriam cumprir a regra que foi criada por eles não cumprem, esse sinal é muito negativo para as pessoas e para a gente como cidadão. Eu acho que deveria ter sido cumprida a regra eleitoral. Houve uma mudança, inclusive, para o próximo pleito. Eles têm uma perspectiva de refinanciar o pagamento disso ad eterno, né? Então, ficou muito fácil. Agora, a gente não, né? Se eu não pago meu IPVA, meu IPTU, eu tenho que resolver isso o mais rápido possível. Caso contrário, eu tenho uma sanção administrativa ou até judicial. Então, isso é muito feio, é muito ruim para o Congresso. E aí, Jefferson, essa lei, inclusive, você acredita que ela também, né, ela reduz de 50% para 30% a proporção de recursos do fundo eleitoral e partidário para impulsionar candidaturas de pessoas negras. Você acredita que ela pode, de certa forma, inibir e dificultar o acesso de pessoas negras a eleições, a candidaturas por alguns partidos?
Rafael, eu vou ter que fazer uma crítica aqui a todos, assim, no geral. Acho que todos os partidos, a gente tem, segundo o IBGE, a gente tem praticamente 50% da população negra, sabe? Mas eu não vejo que os partidos cumprem essa regra e passavam o valor que antes estava relacionado à proporcionalidade de pessoas negras nas candidaturas. Eles não cumpriam isso e agora diminuiu para 30% o valor, mesmo a gente tendo uma maioria da população negra. A gente viu um caso muito significativo, né? O ACM Neto se declarando negro na eleição passada para conseguir o fundo partidário ligado a pessoas negras. E então os partidos não cumprem isso, agora diminuíram o valor. E sendo bem sincero, Rafael, eu não acredito que no próximo pleito eleitoral eles tenham intenção de cumprir. A gente demora muito para avançar nessa perspectiva de ter, de fato, uma representação da sociedade no Congresso Nacional. Se nós temos 50% de pessoas negras na sociedade, a gente deveria ter pelo menos metade de pessoas negras no Congresso Nacional, ou pelo menos metade de mulheres também no Congresso Nacional. Então isso é muito incipiente. Há um debate, que é o debate que eu acho que poderia avançar, que em vez de ter cota no fundo partidário, ter cota de cadeiras, por exemplo. A gente reservar um quantitativo de cadeiras no Congresso Nacional, para que as mulheres possam ocupar as cadeiras, o espaço no Congresso Nacional, ou que provavelmente os negros possam ocupar o espaço no Congresso Nacional. E, de fato, a gente não avança nesse debate no Congresso, porque é formado majoritariamente por homens, brancos, ricos e tudo mais. E quando eu falo homens ricos, gente, esse fato é importante, porque a gente tem na Constituição taxação de super ricos. Você acha que um Congresso formado majoritariamente por milionários, você acha que tem possibilidade de um projeto de lei desse passar? E não passou, né? Porque isso é de 88. Tem 36 anos que esse projeto não avança. Por quê? Porque essas pessoas não querem ser taxadas. Então é a mesma coisa de eu chegar aqui e tentar obrigar uma pessoa a sair da sua cadeira. Ela não vai sair de bom grado. Então, se não for uma mudança na lei, uma possibilidade de movimentação social, o cenário não muda.